De volta com o Balanço Geral, grato demais estou pelo carinho da sua audiência. Eleições 2024, o voto na Record. O Balanço Geral Sergipe dá sequência à série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Aracaju. A ordem foi definida por sorteio na presença dos representantes dos partidos. A segunda candidata a ser entrevistada é Daniele Garcia, do MDB. A entrevista, como você sabe, desde ontem está contando com a participação para lá de especial do jornalista André Barros e do radialista Luiz Carlos Foca, apresentadores da Nova Brasil e Transamérica, rádios do Sistema Atalaia de Comunicação. Primeiro, Foca e André, boa tarde a vocês, prazer estar com vocês mais uma vez. Deixa o Decano dar boa tarde primeiro. Decano agora, Decano aqui só Gilvan Fontes, viu? Mas olha, boa tarde a todos os telespectadores. Hoje, mais essa sabatina, a segunda de uma série, e com certeza hoje vai ser jogo duro, hein? A candidata vai ser espremida aqui para poder falar o que pensa para Aracaju, e a gente precisa saber, né? Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia, boa tarde, candidata. Vamos lá para mais uma sabatina, né? Perfeito. Daniele, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Eu tenho começado as entrevistas, aliás, esta é a segunda, mas sempre com uma pergunta um pouco mais ampla para te deixar à vontade, até para que nesse início você consiga fazer uma espécie de apresentação inicial. Eu te pergunto de forma bem direta, por que é que você merece ser prefeita de Aracaju? Boa tarde. Boa tarde a todos que me assistem, que nos assistem. Bom, Aracaju já me conhece, né? Aracaju já conhece o meu trabalho, sabe de onde eu vim, sabe toda a minha luta na polícia, sabe das últimas eleições, o quanto foi árduo, né, essa corrida para chegar até aqui. E eu me sinto muito bem aqui, muito confortável, porque eu tive 110 mil votos na última eleição. E eu não poderia deixar essas pessoas órfãs dessa vontade de mudança de Aracaju. Então, esse chamado que veio das ruas, eu tinha que corresponder com a minha candidatura, a confirmação da minha candidatura. Então, é por essas pessoas que eu estou aqui, é por todos aqueles que não desistiram de mim e que eu não poderia desistir. Então, todos conhecem a minha história, essa delegada que está aqui é a mesma, que prendeu corruptos, que enfrentou o sistema, que foi perseguida, que respondeu o processo, mas que nunca desistiu da luta por justiça. E aí a delegada Daniele, a candidata, né, delegada Daniele, já fala justamente sobre o trabalho dela enquanto delegada, principalmente naquele período à frente do DEOTAP, candidata. A senhora falou de prender corruptos. O que foi que aconteceu? Esse trabalho de investigação contra a corrupção em Sergipe acabou? A corrupção acabou em Sergipe? O que é que está acontecendo na sua avaliação, o trabalho do DEOTAP hoje, durante esse período também, né, que a senhora ficou afastada desde a saída até a chegada da Thaís Lemos? Olha, eu não acho que acabou. Acho que antes da minha chegada, da nossa chegada em 2009, não havia na Polícia Civil uma organização para que a gente trabalhasse o crime organizado de colarinho branco. Então, era a polícia que trabalhava o roubo, o estupro, o latrocínio, o homicídio, mas não a corrupção. Então, quando nós nos organizamos lá em 2019 com a criação da DEOTAP, isso chamou muita atenção. E a partir dali, nós passamos a fazer operações grandes, né? Pessoas condenadas, presas, nós tivemos deputados estaduais presos no presídio, isso nunca tinha acontecido aqui. Esquemas de corrupção grandes na Câmara, na Assembleia. Então, eu acho que chamou muita atenção aquele momento. Foi um momento, vamos dizer assim, que a gente, né, o momento pé na porta, a gente rompeu aquele ciclo e por isso nós tivemos muita visibilidade. Depois as coisas se acalmam e se ajeitam. Eu continuo confiando muito nos meus colegas delegados, na Thaís, em todos que fazem a DEOTAP, e eles têm uma continuidade do trabalho. Mas talvez o que tenha chamado tanta atenção lá em 2019 tenha sido o fato de que nós, de fato, nos organizamos para combater esse tipo de crime. 2009, né? 2009. Bem, eu vou mudar um pouquinho e vou para o dia a dia agora, né, que está pegando fogo da política, das eleições, candidata. Tem muita gente dizendo que a senhora é uma candidata laranja, né? Eu queria que a senhora falasse, a senhora se sente laranja, pretende ser laranja para o status quo vigente? Não, imagina, eu vou fazer um trocadilho aqui, o candidato laranja é o do Novo, né, que usa laranja. Né? Não existe candidatura laranja, a minha candidatura, assim como a minha vida, é um livro aberto e de muita verdade, sempre, sempre, sempre. Eu tinha a opção de ser vice do candidato a prefeito. Eu fui convidada, todos sabem disso, sabem por mim, sabem pelos convites que foram públicos, inclusive do prefeito Edivaldo. Sim. Era a candidata dos sonhos dele, segundo ele. Era o que eles diziam. E para mim era muito mais fácil, talvez, ter aceitado aquilo ali. Mas quem disse que o caminho mais fácil é aquele caminho que eu quero trilhar?
né? Eu sempre vi as mulheres compondo as chapas para vice. Nós temos duas grandes mulheres, Eliane Aquino, a primeira vice, depois eu, Catarina Feitosa, e sempre compondo como vice, mas com atuação pequena na gestão. Esse papel não me cabia. Então, não há candidatura laranja, até porque candidatura laranja é crime. É crime. E eu estou do lado da lei, todos já me conhecem. Então, é uma candidatura de verdade para trabalhar pelo povo, né? O caminho mais fácil não me interessa. O meu caminho é um caminho de luta, de verdade e de coragem. Me permita, a não aceitação do convite para ser vice de Luiz Roberto, do PDT, não foi porque a senhora teve aquele imbróglio todo com o irmão dele, que é o rei das festas da Prefeitura de Aracaju, não? Veja, eu tenho uma série de razões para não ter aceitado aquilo ali. A principal razão era o fato de eu, como mulher, não entender que precisava ter um papel de coadjuvante. Eu acho que a mulher tem que ter um papel de protagonista e essa é uma eleição das mulheres, eu tenho certeza disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, André, é um palanque pesado. Tá ali Valadares Filho, que foi meu vice, um amigo querido, mas junto com o Jackson Barreto, junto com o Edivaldo, junto com o Theo, Então, assim, é um lugar que eu não me sentiria à vontade jamais de estar ali, sabe? E nada contra absolutamente a cada uma dessas pessoas, né? Mas misturar tudo isso dá um caldeirão ali que não dá liga com Daniele. Então, a minha paz, a minha tranquilidade, a minha coerência, acima de tudo, falam muito mais alto do que o caminho mais fácil, que seria ter aceitado esse papel. Candidata, eu tenho a impressão que nós teremos mais perguntas dentro desse contexto do ambiente político, mas eu queria, nessa minha pergunta, já entrar um pouco dentro do seu plano de governo. Estava dando uma olhada nele e eu encontrei dentro dele uma citação a um programa que se chamaria Zero Enchente. No entanto, nesse plano de governo, a gente não tem lá a citação, por exemplo, de como esse plano seria operacionalizado, que ações seriam desenvolvidas, dentro dessas ações, de onde viriam esses recursos, o que é que seria feito dentro desse programa. Eu queria que a senhora explicasse melhor esse programa para a gente e se de fato ele tem a possibilidade de se tornar efetivo, até porque as enchentes em Aracaju são um grande problema. Sim, né? sim. Lembrando que o plano de governo que a gente registra no TSE, no TRE, é apenas uma diretriz daquilo que a gente pretende fazer, né? Então, é uma carta compromisso com o povo. Nosso compromisso é acabar com as enchentes em Aracaju, um deles, né? E agora, como operacionalizar isso? Claro que é o planejamento estratégico de quando a gente começar a gestão que a gente vai, de fato, organizar. Mas veja, é simples. Por que a gente tem mais de 20 anos tentando resolver os problemas das enchentes e eles não se resolvem? Há o sistema de comportas para ser feito, as barreiras ali entre o rio e o mar, os canais hoje ainda são interligados, esgoto com água pluvial no mesmo canal que entope e intensifica as enchentes. Então, há soluções simples para fazer e sem muito custo. Basta vontade de fazer. Agora, a pergunta que fica é assim, quantos anos mais a gestão precisa para resolver esses problemas? Nós temos problemas muito mais complexos resolvidos em outros países. Países baixos que são, de fato, abaixo do nível do mar, que não é o caso de Aracaju. Nós temos alguns pontos abaixo do nível do mar. Mas nesses países, nós temos solução há mais de 100 anos, já prontas, esses sistemas de comporta que organiza a questão das marés com a lua. E aqui a gente não consegue resolver o básico, que é retirar a canalização de esgoto e água pluvial num só canal. Então, a gente está correndo atrás de um prejuízo ainda, assim, básico. Né? Aliás, nós temos mais de metade da população de Aracaju sem saneamento básico ainda. Então, é sobre isso que a gente fala. Os detalhamentos do plano de governo, eles virão com o planejamento estratégico que vai ser estabelecido quando nós estivermos na prefeitura. O plano de governo é apenas uma trilha, né? Ele indica o caminho que a gente quer seguir. E um desses caminhos, tenha certeza, é acabar com as enchentes que afetam a sua vida, a sua casa, o seu carro, o seu dia a dia. Não, pois não. Veja, Lucas, eu acho que um ponto interessante a gente buscar, né, de uma resposta da Daniele Garcia é, sobretudo, o que aconteceu durante o final de semana sobre a decisão judicial que suspende o edital de licitação, todo o processo licitatório para a escolha do novo transporte público da Grande Aracaju. Um parecer do Ministério Público pedindo a suspensão. É claro que a decisão judicial não entra no mérito, né, das irregularidades do fato ali. Qual a avaliação da senhora, o que Aracaju precisaria e o que é que a senhora traz, né, de panorama de tudo que a senhora acompanhou aí, tanto do pedido do MP, como também da decisão do último sábado? Veja, eu vou fazer um link do transporte público da licitação com a questão da transparência.
Nós somos hoje, Aracaju, a 18ª capital dentre as capitais do Brasil, das 27, em transparência. E quando eu falo transparência, eu estou falando inclusive dos procedimentos licitatórios. A gente clamou tanto pela licitação do transporte público, quanto a população pediu pela licitação, para que a gente pudesse ter ônibus novos, ônibus que chegassem no lugar, na hora, né, que não tivesse uma porta caindo, linhas para determinados lugares muito boas e outros para outros lugares péssimas. Então, a qualidade do transporte público é um clamor da população. Mas não adianta, ela vai ter que passar por um processo licitatório que tem que ser transparente. Então, se a gente já tem uma licitação que demorou 20 anos para ocorrer, e que quando 25 anos, 25 anos, preciso. E que quando ocorre, e que quando ocorre vem a eivada de vícios, né? Eu não vou nem chamar de irregularidades por enquanto, né? Que a gente sabe exatamente o que aconteceu. É muito triste isso. Né? E repito, a população, eu tenho andado nos bairros, em todos os bairros, a população não está nem preocupada com o ar-condicionado no transporte público, não que isso não seja importante, ou com Wi-Fi nos ônibus. A população só quer uma coisa, que o ônibus chegue no horário, que a gente tenha, por exemplo, um aplicativo, como está previsto no nosso plano de governo, que você acompanhe o horário dos ônibus, o ônibus vai chegar, não vai chegar, como é que está, que todas as linhas sejam iguais, porque o cidadão que mora no Lamarão, o cidadão que mora na Ponta da Asa, o cidadão que mora na 13 de Julho, é o mesmo cidadão aracajuano. Ele precisa de respeito. Veja, o prefeito Edivaldo, o candidato também Luiz Roberto, eles defendem essa licitação com unhas e dentes. A senhora avalia, né, que essa defesa é equivocada? A licitação foi uma enganação ou não? Veja, como eu estou fora dos órgãos de investigação nesse momento, eu confesso a você que eu não me detive sobre os detalhes da licitação. Mas eu confio demais no Ministério Público e na Justiça. Se o Ministério Público e a Justiça estão apontando irregularidades, alguma coisa deve ter para ser refeita, né? E é uma pena, repito, porque a população não merece passar mais quantos anos atrás de uma licitação que poderia facilitar, porque a licitação, gente, é importante, porque a gente abre um processo, né, que tem que ter lisura para escolher as melhores empresas que prestem o serviço para você. Então, é por isso que a gente precisa de uma gestão transparente. Bem, eu vou entrar na questão de um provável segundo turno que terá em Aracaju. A gente está vendo aí as candidaturas, pelo menos nas pesquisas mais recentes, em todas elas, com um crescimento, recuo de candidatos. Emília Correia mantendo-se na faixa dos 26, 30 pontos. E no segundo lugar, que seria, digamos, uma candidatura para se contrapor a Emília Correia, nós temos duas candidatas, a senhora e a Iandra, né, de André. E aí o que é que acontece? Eu quero saber, se for para o segundo turno, né, essa turma que hoje a senhora está batendo aí, de certa forma, tem que bater mesmo, que são opositores, a senhora vai topar receber no seu palanque esse povo todo, ou vai ficar um palanque muito pesado para disputar, digamos, com a Emília Correia, se for o caso, repito, das senhoras chegarem, né, a esse confronto, Daniele e Emília. Pronto. Se for o caso, tá? É apenas hipoteticamente falando. Vejam, o primeiro turno é o campo de discussão de ideias, né? Todas as candidaturas são legítimas, tem candidaturas da extrema-direita, tem candidaturas da extrema-esquerda, tem candidatura mais de centro. Todas essas candidaturas estão ali para discutir ideias com a população. E é super legítimo. O segundo turno, André, é uma eleição plebiscitária. Ou você tem A, ou você tem B. E você tem que fazer uma opção. Então, chegando no segundo turno, ou eu chegando no segundo turno, eu não chegando, eu preciso fazer uma escolha. Mesmo com um palanque que hoje eu acho pesado e acho... E a senhora já fez no passado essa escolha, né? Eu sempre faço escolha. O eleitor sabe disso. Eu sempre faço escolha. Eu não me escondo atrás de covardia. Aliás, covardia é uma palavra que não existe no meu dicionário. Então, vejam bem, segundo turno, nós teremos dois candidatos. Com fé em Deus, Daniele, e um outro candidato. E aí, todo mundo vai ter que escolher entre um e outro. Então, assim, esse peso que a gente fala no primeiro turno, você tem a opção de escolher qual é o lugar mais leve, qual o lugar mais, né, que mais combina com você. E é legítimo. O segundo turno não tem jeito, você tem que escolher. Porque quem anula o voto está automaticamente votando naquele que está na frente. Você está privilegiando aquele que está na frente. Então, você não está fazendo escolha. A senhora está dando uma indireta em Emília Correia, porque aqui no debate da TV Atalaia, a senhora chamou a atitude de Emília Correia de covarde. Não, eu não estou dando indireta, para mim é uma covardia mesmo. Para mim é uma covardia. Emília se posicionar ficar em cima do muro, claro, não se posicionar no segundo turno. Mas a gente não pode ficar em cima do muro, nós somos pessoas públicas. A partir do momento que eu decido ser uma pessoa pública, você que está me assistindo tem que saber tudo da minha vida.
Eu não tenho mais segredo para você. É uma escolha. Se eu não quisesse ser uma pessoa pública, eu estaria trabalhando como servidora pública, né, e com a minha vida privada preservada. É uma escolha. E as escolhas têm que ser feitas. E o voto nulo é um voto que você está concomitantemente ajudando aquele que está na frente. A Emília, ela decidiu na eleição lá atrás, entre Belivaldo e Valadares Filho, eram 2 só no segundo turno. No primeiro turno ela foi João Alves. No segundo turno ela escolheu Valadares Filho. E fez um post na rede social, vão lá e procurem. E no post está dizendo, o voto nulo é desperdício de voto. Mas a regra não valeu para quando era Daniele e Edivaldo? Como assim? Se Emília Grande se coloca como a grande opositora de Edivaldo? São 2 pesos e 2 medidas? Veja, a senhora está se referindo no segundo turno das eleições municipais de 2020, sim. Que Emília não apoiou a senhora no segundo turno. Sim. Ficou em cima do muro. E o que eu quero lhe dizer é que no segundo turno, que eu tenho certeza que estarei no segundo turno, mesmo aquelas pessoas que hoje estão contrárias a mim, seja a extrema esquerda, seja a extrema direita, vai ter que escolher um lado. Né? E a gente não pode dizer, eu não quero esse eleitor, eu não quero essa pessoa. Bem, eu queria apenas fazer um adendo, já que estamos falando sobre esse tema, que é um tema realmente que mexe, né? Palpitante. Aí eu vou para Iandra e Daniele. Sempre foram grandes amigas. Acredito que continuem sendo, apesar de estarem aí em polos opostos. E aí, a senhora vai aceitar, digamos, se a senhora for para o segundo turno e Iandra não for, porque pode acontecer isso também, como pode acontecer o contrário. Sim. Em qualquer das situações, uma ou outra no segundo turno, vão se apoiar. O nome de André Moura, a senhora que fala tanto em corrupção e tal, e André tem sido acusado ao longo desses anos, né? E aí não me cabe aqui fazer juízo de valor, até porque acho que ele ajudou muito Aracaju também, né? Trouxe muito recurso para cá. A gente não pode misturar as coisas. Mas, diante do que se fala e diante, né, das narrativas, como costuma dizer meu querido amigo Foca, em uma situação ou outra de segundo turno, estando a senhora ou estando Iandra, vocês vão estar juntas, poderão estar juntas, não? Olha, e tem uma frase da senhora, a senhora abraçou Iandra e disse, olha, vamos estar juntas, no ato de filiação, inclusive, da senhora no MDB. Eu quero dizer o seguinte, que para não dizer que eu sou inimiga de Emília, não sou, viu? Certo. Eu sempre tive uma relação muito, de amizade, inclusive, com Emília. Eu pedi voto para Emília. Eu tenho um vídeo gravado e eu não escondo e nem tenho vergonha disso. Foi uma opção que eu fiz lá atrás. Quem mudou a postura foi a própria Emília, que por alguma razão achou que, né, eu mudei. Acho que quem mudou foi ela. A minha relação com Iandra é uma relação extremamente cordial, nós somos amigas, sim. Quer dizer, nos conhecemos na política, muito recente. Não posso dizer que é uma amizade de longa data, ela é muito mais nova que eu. Então, assim, a minha amizade veio no segundo turno da eleição de Fábio, quando estávamos juntos, né, caminhando. Então, eu quero dizer o seguinte, que as relações pessoais, elas não precisam estar em jogo por conta da política. A política é uma outra esfera. Na política a gente tem que fazer escolhas. Eu continuo dizendo, eu quero ver uma mulher prefeita de Aracaju, eu quero ver uma mulher prefeita de Aracaju, e eu tenho certeza que nós estaremos no segundo turno com o seu voto, né? Porque foram vocês que clamaram para eu estar aqui. Foram 110 mil votos, foram 72 mil votos, a senadora mais votada de Aracaju. Então, é por essas pessoas que eu estou aqui. Agora, vamos discutir o segundo turno, André, quando ele chegar. Eu tenho certeza que nós teremos uma prefeita mulher. Candidata, eu quero voltar ao seu plano de governo agora para falar sobre segurança pública, que eu percebo que é uma das suas principais pautas. Um outro termo e uma outra criação que está em seu plano de governo, até anotei aqui, é o Gabinete Municipal da Gestão Integrada da Segurança. Sim. Eu queria perguntar como é que funcionaria esse gabinete, seria uma espécie de subsecretaria que teria uma pessoa à frente, respondendo diretamente à senhora, e o que é que ficaria a responsabilidade desse gabinete? E eu volto a frisar as questões sobre a operacionalização dessas propostas que estão em seu plano de governo. A senhora traz a ideia, e falou aqui na última pergunta que eu fiz, que a viabilidade dessas questões ou não serão trazidas no momento em que o planejamento da execução for feito, né? Mas se está em plano de governo, teoricamente, a senhora já sabe que dá para fazer. Sim. Então, eu pergunto novamente sobre a operacionalização de mais essa proposta em seu plano de governo. Eu tenho certeza que dá para fazer, porque a gente tem uma prefeitura com um orçamento Mas de que forma? De 5 bilhões de reais. Nós temos uma prefeitura com um orçamento de 5 bilhões. Não é 4, não? 5 bi. Isso sem contar os empréstimos para investimento, que aí pode chegar a 14 bi. Então, assim, eu tenho certeza que com gestão e transparência dá para fazer. São as escolhas públicas que vão mudar a vida das pessoas. Então, são as escolhas que o gestor vai priorizar, que vai mudar. Dinheiro tem. O recurso não vai faltar.
O que talvez falte são boas escolhas para mudar a vida das pessoas. E sobre o gabinete de gestão integrada, é nos mesmos modos do que já acontece hoje na segurança pública. A Secretaria de Segurança Pública tem os GGIs, os EGOs, que são esses gabinetes para operacionalizar ações. E como é que funciona isso? Com a integração. Porque a gente não pode pensar, a gente está falando de segurança pública, mas eu posso dar esse exemplo para todas as pastas. Não há ações em caixinhas separadas. A assistência social não trabalha sozinha, a segurança pública não trabalha sozinha. Então, no caso da segurança pública municipal, o que eu quis dizer aí no plano é que a gente precisa integrar as guardas municipais, que são forças auxiliares da segurança pública, com as polícias. A gente precisa unir o nosso vídeo monitoramento municipal com o vídeo monitoramento do Estado. Então, é esse gabinete integrado com a segurança pública que vai permitir essa maior integração para que a segurança do cidadão, né, seja de fato efetivada. Mas eu gostaria só de complementar o seguinte: não há gestão, não há infraestrutura, não há nada mais grandioso do que a vida das pessoas. E eu acho que um grande erro que se comete hoje na gestão é pensar nas grandes obras, nos números, na infraestrutura e deixar de pensar no cidadão. E no cidadão, na dupla perspectiva, no cidadão que é destinatário da política pública, que é você, e o cidadão que está por trás dos balcões, aquele que presta o serviço público, que é o servidor público, os prestadores de serviço. Então, a gente precisa olhar pelas pessoas. É com esse cuidado e olhar para as pessoas que eu quero fazer essa gestão na Prefeitura de Aracaju. Inclusive, a senhora toca em um ponto que com certeza a gente ia levantar agora, né, André? Que é justamente a questão da assistência social, a saúde pública em Aracaju. Está muito se falando nessa campanha em cuidar das pessoas. Você acha que Edivaldo pecou nesses últimos 7 anos, né, de não cuidar das pessoas e aí simplesmente, né, só focou nas obras, né, nas obras de concreto, de cimento, e a obra humana, o amparo às pessoas, ele deixou de lado? Veja, eu acho que nós tivemos grandes avanços, né, na questão da infraestrutura, é verdade, mas sim, eu acho que Edivaldo peca quando ele deixa um pouco de lado o cuidado com as pessoas. A gente fala cuidado, é ouvir, é receber os servidores, é sentar para negociar, é o gestor ir no posto de saúde. Eu me recordo, eu na delegacia plantonista, Foca, quantas vezes eu saí do meu gabinete para vir para frente da plantonista para saber, o senhor já foi atendido, o senhor é boletim de ocorrência, é familiar de preso? Porque gestão é isso, é você descer do sal, sair do gabinete e ir para a rua, verificar se o serviço está sendo bem prestado. Então, quer dizer, o Scarpam vai para a Zona Norte, né? A gente vai trocar o Scarpam pelo tênis e vai, né, calçar sandálias da humildade e ouvir as pessoas. As pessoas estão carentes disso, né? Elas querem cuidado. Claro que a obra é importante, claro que a infraestrutura precisa acontecer. Aliás, já poderia ter acontecido há muito tempo. Como eu disse, nós estamos fazendo obras de infraestrutura que poderiam ter ocorrido há 20 anos. Nós estamos fazendo agora. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. Mas ok, antes tarde do que nunca. Mas para além das obras e dos números, o que as pessoas querem é se sentir valorizadas, cuidadas. Candidata, a senhora considera ainda o governador Fábio Mentidieri o seu líder político? Sim, Fábio é um querido amigo. Veja... Não, querido amigo, tudo bem. Mas o líder político, o líder do agrupamento, a senhora considera ou não? É um querido amigo, né? E hoje nós estamos numa condição que ele está liderando um outro grupo. É claro. Um outro candidato, está apoiando outro candidato. Está apoiando outro candidato. Mas passou a eleição. Passou a eleição, nós continuamos amigos e com certeza eu estarei na prefeitura e serei uma grande parceira do governo do estado. Até porque o governo tem que ser parceiro de qualquer prefeito, né? Assim como nós temos que ter a parceria do governo federal também. Nós temos o presidente Lula como presidente, nós teremos que bater na porta do presidente Lula, né, passar a sacolinha, presidente, nós precisamos né, disso e disso. Então, mas, por exemplo, em 2026, Daniele, se for prefeita de Aracaju, obviamente nós estamos tratando de forma hipotética, né, tudo pode acontecer. A senhora vai se bandear mais para Lula ou para o time Bolsonaro? Olha, a gente vai precisar fazer esse estudo com muita calma. Eu já votei em Lula e já votei em Bolsonaro. E o meu voto eu não escondo de você, não escondo. Posso me arrepender do voto, né? Posso nunca mais votar em A ou em B, mas o meu voto você sempre vai saber. Então, quando chegar esse momento, né, estando num partido que vai fazer as escolhas, enfim, e com o caminhar das situações, o meu eleitor e todas aquelas pessoas que confiam em mim vão saber em primeira mão, porque eu não vou me esconder jamais
de dizer a verdade para você. Candidata, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Falar de Aracaju é sempre muito Acabou, bom. já Acabou. foi. Quero agradecer aos meus colegas Mais Foca e curto do André. que o coice de Foi Bacuri. muito rápido. A gente se encontra amanhã, Foca e André. E candidata, obrigado pela presença. Obrigada. É 15, viu, minha gente? Não esqueçam. Vamos seguir por aqui porque, atenção, gente, amanhã a entrevistada na Sabatina, aqui no Balanço Geral, Sergipe, será a candidata pelo PL, Emília Corrêa. Lembrando que a ordem das participações foi definida por meio de sorteio.